Tudo bem, Bruna, nessa tua questão ela fala sobre um cilindro reto de altura 10 centímetros. Eu vou grifando as partes mais importantes aqui, ó. É muito importante a gente saber essa questão do formato. Então, um cilindro de altura 10 e raio da base 3 centímetros. É tudo que a gente precisa para saber o volume do cilindro, ele fala na questão. E aí, além disso, ele diz que tem 2 cubos de gelo. Cubo também é uma forma geométrica. Cilindro é uma forma e cubo é outra. Então a gente precisa ter essas duas formas na mente para a gente trabalhar a resolução dessa questão, tá? Então é um copo com 2 pedrinhas de gelo. Ele quer saber a quantidade máxima de água que pode ser colocada nesse copo, sabendo que já tem as 2 pedras de gelo. Então com isso a gente tem que pensar no seguinte, ó. Esse U aqui provavelmente ele queria falar o número π, tá? Que vai ser importante para o nosso cálculo. Então, é considerar o π como sendo 3. Na verdade, a gente aproxima o π para 3,14. Ele é infinito, tá? Mas algumas questões ele coloca para facilitar como o π sendo 3. Então, tu esquece essa vírgula e foca só nesse resultado aqui. E aí, como eu disse, né? Qual o volume máximo do líquido? Aí eu organizo as questões geralmente assim, ó. Qual conteúdo a gente precisa estudar para fazer esse tipo de questão? Listei aqui dois importantes que tem para ele. Grandezas e medidas é o conceito de matemática, de forma mais específica é o conceito de volume de sólidos, volume e área, tá? Área de figuras planas e consequentemente volume, ou seja, não tem como estudar volume sem estudar a área de figura plana. Então tu tem que dominar essas duas coisinhas. Volume, o básico, são 7 figuras: cubo, paralelepípedo, cone, cilindro, pirâmide. E tabela de conversão também tu precisa saber. A tabela de conversão ela segue um padrão, Bruna, que é sempre essa estrutura. Cagada, eu gosto de falar para os alunos que é cagada mesmo. Mole de cachorro manso. Tudo isso é só para lembrar, tá? A estrutura é sempre essas letrinhas. Aí você coloca o M, que é a unidade padrão que a gente usa de comprimento. Como ele está falando que é volume, aí a gente tenta colocar, na verdade, um cubo aqui em cada uma dessas unidades, porque volume são 3 dimensões. Então, essa é a tabela de conversão de unidades que tu tem que saber. Por que ela vai ser importante? Ela é importante porque tem um padrão de conversão que você precisa decorar, tá? Esse decímetro cúbico é o nome, tá, dessa unidade. Ela equivale a 1 litro. Então tu tem que decorar essa. 1 decímetro cúbico é equivalente ou igual a 1 litro, certo? Como é volume, tem 3 dimensões, a gente pode considerar ele como se fosse litro. Então você tem que decorar essa daqui, ou você decora, né, já que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Essa daqui, ó, como está elevada ao cubo, toda vez é 3 a mais. Então, a gente diz que 1000, 3 zeros a mais, litros equivale a 1 metro cúbico. Ou 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Tanto faz, tá? Ou decora essa daqui do metro cúbico, ou decora essa do decímetro cúbico. Eu gosto de decorar de decímetro. Então, ela vai ser bem importante para tu. Consequentemente, se você quiser decorar ainda mais essa daqui, que vai ser o da questão, né? Porque, ó, eles falaram sempre em centímetro. Então, tudo que fala em centímetro vai ser centímetro cúbico no final das contas. E centímetro cúbico, 1 dele, equivale a 1 ml. Que é o que a questão pede, se você notar aqui, ó. ml, tá vendo? As alternativas. Então, a questão ela fala sobre centímetro. Centímetro a gente tem que converter para ml, e aí centímetro e ml tá uma casa direta. Então já está prontinho aqui. O que você achar em centímetro cúbico, consequentemente é a mesma coisa de ml, tá bom? Só coloquei para você estudar para outras questões que às vezes não é a mesma coisa. Às vezes ele pede a resposta em ml, mas aqui ele fala em decímetro. Aí você tem que converter ainda depois de tudo. Mas aqui tá bem direto, tá? Então, são essas duas coisinhas que você tem que saber. Em relação ao volume de sólido, o que é que eu tenho que fazer?
ele fala de um cilindro. Aí cilindro você também tem que saber o que é. Vou tentar desenhar aqui um cilindro. Esse cilindro, ele fala que é um cilindro reto. Então, do jeitinho que eu fiz aqui, mais ou menos, deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Vai ficar um pouco feioso, mas pensa que isso é um cilindro, tá? A altura, ele diz que é 10 centímetros. E o raio da base. Por que raio da base? Aqui, ó, questão. Raio da base 3. Porque o cilindro, a base dele é circular. E tudo que é circular, ele tem um raio. Raio é do centro até qualquer ponta do círculo, tá? A gente está olhando esse cilindro dessa forma, mas quando a gente olha de cima, é um círculo de fato. E aí, o raio é isso aqui, 3 centímetros. Tudo bem? Então aqui eu vou colocar que é como se fosse 3 centímetros também. Pronto, isso é o cilindro. O cubo, que são as pedrinhas de gelo, ela fala que é de aresta 2. O que é um cubo? É mais ou menos isso aqui. Quando ele fala aresta 2, só essa medida já basta para o cubo, porque todas as arestas são iguais. Então aqui é 2, 2 e 2. Comprimento, largura e altura. Tudo 2. E são 2 deles, né? Então você tem 2 cubos aqui da mesma coisa, tá bom? Então vamos aos cálculos. Para a gente saber o volume do cilindro, o que é que a gente faz? Você tem que saber a fórmula do volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura. A área da base, tu percebe que é um círculo, tudo bem? Se é um círculo, como é a área de um círculo? Por isso que a gente tem que estudar a área também quando está estudando volume. A área do círculo ela é π vezes o raio ao quadrado. E a altura do cilindro, que é esse Hzão que eu coloquei aqui, a gente já sabe que é 10, né? Tá aqui, ó, dado na questão. O π ele pediu para considerar como se fosse 3. O raio a gente sabe também que é 3. Então a gente só substitui e fica 3 vezes 3 ao quadrado vezes 10 da altura. 3 vezes 9 vezes 10. 3 vezes 9 é 27. 27 vezes 10, 270. Centímetro não é tudo, então fica centímetro cúbico. 2 desse do raio com 1 desse da altura. Então, 3 dimensões, tá? Aqui está pronto, o volume do cilindro é esse. Se fosse perguntado, seria essa a resposta. Só que a gente tem 2 cubos de gelo lá dentro, então não cabe toda essa quantidade de água ainda. Então a gente tem que calcular cada volume do gelo, né, do cubo. E aí volume de cubo é basicamente a mesma fórmula do cilindro, ó, a área da base vezes a altura. A questão aqui é que a base desse cubo é um quadrado de aresta 2, de lado 2, né? E um quadrado, a área dele é base vezes a altura dele. Pensa que o quadrado eu estou vendo de cima, é 2 aqui e 2 aqui. Então, é base vezes a altura do quadrado. E a altura também é 2. Então, é tudo multiplicado por ele próprio. Fica 2 ao cubo. Daí vem o nome, né, dessa figura ser cubo e esse númerozinho ser cubo, porque são todas iguais. E aí a gente acaba vendo que 2 elevado a 3 é 8. Esse é o volume de um cubo. Como são 2, a mesma conta se repete para o outro, né? Já que é idêntico. Então fica 8 centímetros cúbicos de um, 8 centímetros cúbicos do outro. O total é 16. Se eu tenho 270 e eu tenho os cubinhos já que vale 16, eu faço a subtração dos dois para chegar na resposta. Então vai ser 270 menos 16, já tem os cubos. 270 menos 16 é 254 centímetros cúbicos. Como eu disse, né? Aqui já está direto centímetro e ml. A resposta já seria essa. Caso não tivesse direto, você teria que ver o que equivale centímetro cúbico. Pela tabela de conversão, eu disse que era ml. Então, 254 centímetros cúbicos é a mesma coisa de ser 254 ml. E essa é a resposta, tá?
Cuidado nessa conversão, essa estava muito fácil, mas outras pode ser um pouquinho mais difícil. O vídeo ficou longo porque eu estava explicando de onde vem cada coisinha e é importante tu estudar cada uma delas, tá? Se tiver mais questões desse tipo, já pega a basezinha que a gente mostrou e vai tentando fazer. E caso permaneça, tu pode me enviar. Valeu, Bruno. Até mais. Bons estudos.